Então vamos para mais uma aula. Hoje a aula vai ser sobre a colonização, a conquista e a colonização da América Espanhola. Mas antes de entrar de fato na questão da América Espanhola, nós precisamos entender o que é colonizar, né? E existem dois tipos de colonização, colônia de exploração e a colônia de povoamento, tá? Nós temos que lembrar da questão dos reinos absolutistas, né? Que se fortalecem, que é a figura do rei, né? Como a figura principal do reino, onde ele manda, onde ele contribui com a questão de leis, cobra impostos, etc. e tal. Dentro dessas questões, ele também tem a intenção de aumentar o seu reino, de se tornar cada vez mais poderoso. E para isso, ele precisa, digamos assim, encontrar pedras preciosas, conquistar novas terras. E entre o século XIV e XV, principalmente Portugal e Espanha, eles se lançam ao mar, né, em busca dessas novas terras e de agregar novos territórios aos seus reinos, tá? Então, colônia de exploração é aquela colônia, né? Vamos pegar o exemplo então da Espanha. A Espanha, quando chega à América, a intenção de colonizar é uma colônia de exploração, né? Tanto a colonização espanhola quanto a colonização portuguesa. Por que de exploração? Porque eles saem dos seus reinos em busca dessas novas terras para tentar encontrar metais preciosos, né? Até eles, digamos assim, não encontrarem, porque não é de fato, né, pessoal? Não é na hora que eles chegam que ele encontra ouro, que eles encontram prata. Demora um pouquinho, eles têm que fazer buscas, expedições, né, na terra que eles chegarem. Eles exploram essa terra, eles tiram toda a riqueza dela e o povo que se encontra nesse lugar, geralmente ele é explorado, ele é escravizado. Ele obrigatoriamente vai trabalhar, né, para esse outro povo que recém chegou ali, que pode ser os espanhóis ou os portugueses, nesse caso que nós estamos falando. É muito importante a gente entender isso, porque nós, né, na América, o continente americano sofreu vários tipos de colonização. Nós temos a colonização inglesa também, né, não só a espanhola e a portuguesa. No caso da Espanha, quando chega à América, né, Cristóvão Colombo, em 1492, ele, de fato, né, esse primeiro contato com os povos que estavam aqui, que os da Mesoamérica, que a gente diz, né, incas, maias, astecas, enfim, né, esses povos indígenas, eles têm um momento de estranheza, tanto o povo que estava aqui quanto os espanhóis que estão chegando. E por que de estranheza? Porque é tudo novo. A gente imaginar que a gente chegou e tá vendo um povo que não usa roupas, por exemplo, né? E o povo que está ali, os índios que estão ali, vendo aquele povo chegar com um barco, né, com um navio, com embarcações lá, enfim, caravelas, né, gigantescas, e homens descendo com barba, cabelo comprido, porém cheios de roupas. Também é estranho para eles. Outra coisa estranha é que eles não falam a mesma língua, então eles vão perceber isso de fato e não vão conseguir se entender. Com o tempo eles vão começar a se entender por gestos, né? Mostrando, apontando alguma coisa, eles começam a se entender e se comunicar por gestos. E então explorar, né? Explorar as terras e explorar o povo, né? Para enriquecer, para ficar cada vez mais poderoso. A colonização, colônia de povoamento, é a colônia para povoar, né? Que aquele reino sai do seu lugar, vamos dizer assim, né? Vamos por a colonização da Inglaterra, colonização inglesa na América. O que acontece? Eles saem da Inglaterra em busca, né, de novas terras também, para agregar ao seu reino, também para aumentar o seu reino, o seu domínio territorial, porém com a intenção de povoar novas terras. Povoar, chegando naquele lugar e vai povoar, né? Só que a consequência da colônia de povoamento é usufruir da terra, né? Eles também, de forma, eles vão necessitar das coisas que a terra oferece para eles. E é claro que se encontrar metais preciosos vai ficar para essa coroa, mas a intenção inicial é povoar, né, aquele
lugar. Isso é muito importante, é diferente da colônia de exploração, que já sai com a intenção de explorar e inclusive mata muita gente, porque entre os colonizadores espanhóis e os colonizadores portugueses, por exemplo, a colonização espanhola ela foi muito mais agressiva, né, que a portuguesa. Os espanhóis eles matam muito mais índios, né, muito mais nativos que eles encontram aqui, por desobediência, por exemplo, porque algumas tribos, alguns pequenos reinos que existiam aqui, impérios, aliás, não reinos, desculpe, alguns impérios, eles não queriam se submeter ao comando, né, ao mando dos espanhóis. Então é importante a gente entender esses dois tipos, essa diferença. Entendendo essa diferença, então nós vamos entrar de fato na chegada dos espanhóis na América, né? No ano de 1492, com a figura do Cristóvão Colombo. E aí, essa questão do contato com esses grupos que já estavam aqui, que são os povos da Mesoamérica, que a gente chama, os incas, os maias, os astecas, né? Por exemplo, tá? E começar a conviver e observar todos os rituais deles, e ao mesmo tempo organizar expedições internas ali com os espanhóis e obrigar grupos de indígenas a levar eles aonde possivelmente tivesse ouro. Quando Cristóvão Colombo chega aqui, né, a gente usa muito o termo Novo Mundo, né? Pela beleza em que eles ficam impactados que encontram aqui, né? E também pela diversidade da cultura com esses novos povos. Eles começaram, então, essa colonização por ilhas, tá? E pelas ilhas, tá? Vocês devem ter lido lá no livro de vocês, né? A região que ficou conhecida como Ilhas Ocidentais, o Caribe ou Antilhas, né? Essa região onde eles chegam inicialmente, eles vão por procura de ouro, né? Pela procura de ouro, em busca desse ouro. E é óbvio também que já inicia o extermínio da população, né? Da população existente nesses locais em que eles passam. Por isso que quando eu digo que entre a colonização espanhola e a colonização portuguesa, a mais agressiva foi a espanhola, é porque eles mataram um número muito maior de nativos, tá? E quando eu digo matar, é matar mesmo, né, pessoal? Por eles não obedecerem, por exemplo. Não estou falando aqui em doenças, tá? Porque a prof não falou aqui pra vocês ainda. Com o tempo, né? Os europeus, eles podem trazer consigo alguma doença, por exemplo, uma gripe. Mas que nunca tinha sido, que não era conhecida pelas tribos e pelos impérios. O que acontece? Se os indígenas eles pegassem essa doença, né, do homem branco, às vezes eles não resistiam e passavam de um para o outro e morria várias pessoas, porque eles não tinham anticorpos e eles não conheciam aqueles sintomas, então também não sabiam o que eles poderiam usar para se curar, né, usufruir lá da natureza, suas plantas medicinais, enfim, pelo conhecimento deles. Então as doenças também mataram muitos índios, né? Dizimaram tribos. Mas nesse caso de extermínio que a prof diz, então é a questão de realmente matar, né? Simplesmente pelo fato de mostrar sua força, mostrar o seu domínio, mostrar quem tá mandando ali agora, né? Um desrespeito, né? Isso digo como ser humano, um desrespeito ao outro povo. E isso implica, né, essa questão de colonização não só da América Espanhola, mas implica em questões sociais muito graves que se arrastam por séculos, né? E na questão espanhola a diferença de classes é muito gigantesca. Nos séculos seguintes, né, se divide a sociedade em grupos muito distintos, em que alguns grupos sofrem demais, outros têm muitos privilégios e alguns praticamente não têm nada. É isso que a gente vai também ter que, ao longo desse conteúdo, conseguir perceber, né, que é uma herança da colonização espanhola, essa diferença cultural e esse preconceito dentro dessa sociedade. Bom, então, né, como eu estava falando,
Desde que chegaram às Antilhas, os espanhóis exploraram a mão de obra indígena na realização das mais diversas atividades, principalmente a mineração e a agricultura, né? A mineração por conta da questão de busca de metais preciosos, principalmente o ouro. E aqui eu coloquei um quadro para vocês comparativo dos povos que eles encontraram, né? Dos povos pré-colombianos ou povos da Mesoamérica que já habitavam, então, essa região onde chegaram os colonizadores espanhóis. Nós temos, então, os incas, né? Aqui, os incas, os maias e os astecas. E se nós formos analisar, vou deixar para vocês lá no Classroom, a localização de cada um, como eles viviam, né? A economia, basicamente a agricultura, a política, como eles se organizavam, questão de monarquia, de pequenos impérios, cidade-estado, né? Que é aquela cidade que tem autonomia política, que tem suas próprias leis, que não depende da outra cidade para se organizar, né? A sociedade hierarquizada, então, porque tem uma hierarquia a ser respeitada, a cultura, né, o politeísmo, sacrifícios, né, e o fim dessa civilização, então, que tem a relação com a colonização que nós estamos falando, né. Por exemplo, os Incas, 1532, com a chegada do Francisco Pizarro, né, capturando Atahualpa, um líder, e se nós formos analisar, Cristóvão Colombo chegou em 1492, né? Então, o Francisco Pizarro somente em 1532. Maias, né? Por volta de 900, os maias abandonaram sua cidade por causa de doenças, fomes e secas, então eles desapareceram. E segundo os historiadores, não foi por conta do homem espanhol, né? E os astecas, em 1520, Hernán Cortés, né, derrotando Montezuma, então consegue ficar com o domínio daquelas terras e várias pessoas são mortas também, né. Falando um pouquinho mais dos conquistadores, né, então nós temos ali os 3 nomes, Francisco Pizarro, Hernán Cortés, Diogo de Almagro, peço desculpa se eu não pronunciei correto algum sobrenome, e vamos começar a falar sobre a estrutura espanhola dessas colônias, então, né, na qual a questão política, nós vamos ter o Conselho das Índias, né, o Conselho Real das Índias, casas de contratação e vice-reinados. Mita e encomenda também, formas de trabalho, né, uma organização, tudo que envolve a questão da economia. A mita é um trabalho obrigatório nas minas e nas terras dos colonos, tá? A encomenda, os nativos distribuídos pela coroa aos colonos para trabalhar como servos eram obrigados a se converter à fé católica, então virar cristãos, e eram levados às minas, onde trabalhariam até a morte, né, na encomenda. Na mita, pessoal, eles trabalhariam por um período, por um tempo, e também na mineração, recebiam um salário, um pagamento irrisório. Quando eu falo irrisório é porque é baixíssimo, tá? Se não morressem, né? E se conseguisse sobreviver às condições de trabalho, né? E que eles viviam, eles voltariam para casa depois de cumprir aquele determinado tempo. A casa de contratação, então, que é uma estrutura política e também econômica, ela é responsável pela arrecadação de impostos e pela fiscalização, né, de todo o ouro encontrado, todos os metais preciosos. O regime de porto único, que é criado para diminuir o contrabando de ouro. O sistema criou portos responsáveis para saída e entrada de produtos da América, né? E o cuidado do não contrabando, então, do ouro, que podia, digamos que esses indígenas, esses grupos escondessem dos espanhóis, e daí seriam castigados se fosse descoberto. E como vocês devem ter assistido no filme 1492, A Conquista do Paraíso, tem um trecho do filme onde aparece, né, um dos espanhóis castigando lá um dos nativos, cortando a mão dele,
por conta de que estava achando que ele estava mentindo, que não tinha encontrado ouro, né? Então eram castigos muito pesados, muito severos. Tá? Dentro dessa questão de organização política e econômica, nós vamos ter o Pacto Colonial, que é um pacto que é feito entre metrópole e colônia. Metrópole, nesse caso, Espanha. Colônia, então, as regiões colonizadas e conquistadas pela Espanha aqui na América. E se nós observarmos essas flechinhas nesse esqueminha, né? Se a colônia, então, retira-se tudo que tem na colônia, né? De metais preciosos, matéria-prima, produtos tropicais, enfim, né? Leva-se, envia-se para a metrópole. Então, essa riqueza fica com a metrópole, que nesse caso é a Espanha. E, em contrapartida, né, alguns produtos manufaturados vêm da metrópole para a colônia. Então, é um monopólio, é exclusividade. A metrópole, ela exige exclusividade. Tudo que for encontrado na colônia deve ser enviado apenas para a metrópole, não pode ser comercializado com outros países. Nós vamos ter algumas divisões, né? E nessas divisões territoriais, né? Nós vamos falar dos vice-reinos ou vice-reinados, né? E as capitanias gerais. Nós temos um mapa aqui do lado para localizar. Depois, tudo isso com a independência, viram os países que a gente conhece, como Peru, Chile, né? Entre outros. O que são esses vice-reinos? São territórios de grande extensão e população. Eram os mais rentáveis para a coroa espanhola. Estavam governados por um vice-rei. Eram eles o vice-reino da Nova Espanha, Peru, Nova Granada e do Prata. E as capitanias gerais que surgem também depois foram estabelecidas em zonas de maior conflito com a população indígena e que eram alvo de ataques piratas. Foram elas Guatemala, que abarcava os atuais países da Guatemala, Honduras, El Salvador e Costa Rica, Cuba, Venezuela, Chile, Santo Domingos e Porto Rico. Né? Essa organização é para facilitar a administração, né? Nos vice-reinos, nos vice-reinados, nós vamos ter vice-reis. Esses vice-reis, eles vão ser os olhos, né, diretamente do rei da Espanha e que vai poder administrar e organizar aquele local conforme o rei da Espanha ordenava. Tá? Em uma estrutura social, nós vamos dividir então essa sociedade colonial espanhola da América em grupos, tá? São eles, nessa pirâmidezinha, nesse desenho está representado os chapetones, os crioulos, os mestiços e após índios e negros. Mas quem eram os chapetones? Ou enfim, nós vamos ter que aqui conseguir distinguir, né, identificar cada grupo e quem são eles, né? Qual é a função deles dentro dessa sociedade e como eles são vistos, tá? Então, os chapetones no topo dessa pirâmide aqui, ó, são os espanhóis vindos da Espanha, né? E eles têm altos cargos e muitos privilégios dentro dessa sociedade. Crioulos são os descendentes dos espanhóis que nascem aqui na América, tá? Eles são também uma elite colonial, podem ser grandes proprietários e comerciantes, né? Integrantes dos cabildos, que eram as câmaras, né, do poder local, como se fosse, né, uma câmara municipal, a gente diz, pode comparar, e aí eles têm suas funções lá dentro, tá? Mestiços. Aqui, os mestiços são pequenos artesãos, pequenos comerciantes e assalariados, pessoas que trabalhavam, então, em troca de um salário, e que aí a própria palavra já tá falando para nós, né? Mestiços, né? É essa mistura, essa miscigenação das raças agora, né?
pessoal, que é muito importante a gente entender, né? Então, digamos assim, se os crioulos são descendentes de espanhóis, nós vamos ter aqui nos mestiços possivelmente a mistura desses descendentes, que são os crioulos, com espanhóis ou mesmo com negros, né? Enfim, essa mescla de etnias. E na base dessa pirâmide, índios e negros, que são discriminados, explorados e são a principal mão de obra, né? Principalmente nos latifúndios, nas grandes propriedades de terras e também nas minas. Tá? Eles são vistos como mercadorias, eles não são respeitados. E essa estrutura social que nós temos aqui, que a gente está vendo, ela vai acarretar as desigualdades sociais que vão se arrastar durante os séculos que eu falei no início do vídeo, né? Porque essa sociedade ela é formada em cima dessa organização, dessa estrutura e não vai reconhecer por muito tempo índios e negros como cidadãos, né? De fato, dessas regiões. Nós temos também a questão da igreja, né, que ela é muito forte, a presença dela, tanto na colonização espanhola quanto na colonização portuguesa, e ela tem o intuito de catequizar, né, então a colonização da América, a igreja esteve bastante presente, o poder é submetido ao Estado por conta do padroado, tá, e esse regime do padroado, tá, pessoal? Ele é o que delegou os reinos de Portugal e Espanha e organiza o financiamento das atividades religiosas nos territórios colonizados. É claro que para garantir a propagação e manutenção da fé cristã. Em troca disso, né, os reis, eles adquiriam privilégios, recebiam dízimo e o direito de indicar as pessoas que iam ocupar cargos eclesiásticos. Então, o Estado, né, e a religião, eles estão ligados. Sobre essa questão ainda da igreja, né, as missões que buscam reunir, né, os índios em aldeamentos, reduções que podem ser chamadas, essa questão da catequização, também a gente pode relacionar a aculturação desses povos. E quando eu digo aculturação, é fazer com que esses povos abandonem de certa forma, né, a sua cultura, o seu modo de vida e comecem a viver como o homem branco está impondo e ensinando, né? Então, deixar a sua cultura de lado e adquirir uma nova cultura, nós chamamos de aculturação. Foi isso então, pessoal, né? Rapidamente, algumas explicações referentes ao conteúdo de conquista e colonização da América Espanhola. Um abraço!